Dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isabela. Eu sou orientada pela professora Simone. Nós somos do IFTM Campus Uberaba e meu projeto foi sobre o controle químico e biológico de pragas na cultura do algodoeiro safrinha. Bom, a cultura do algodão é uma das principais commodities que a gente tem. Ela é a quarta cultura mais importante da agricultura brasileira. Nesses últimos anos, ela teve um crescimento, um desempenho espetacular de 131%. No nosso país, os principais estados produtores é o Mato Grosso e Bahia, mas nós, em Minas Gerais, a gente está na quinta colocação nesse ranking. É uma cultura, pessoal, que a gente aproveita de tudo. As fibras, né, quando a gente pensa em algodão, já vem na mente, né, o capulho, as fibras, que é a matéria-prima principal, né, principalmente para a indústria têxtil. A semente também é muito utilizada na suplementação proteica, né, na pecuária, alimentação animal e também para extração, produção de óleo comestível e o biodiesel, além de outras diversas finalidades que o algodão pode ter. E a ocorrência de praga, assim como qualquer outra cultura, né, é inevitável e com isso faz necessário o controle dessas pragas. Atualmente, a gente vê muito que os produtores utilizam o controle químico, né, mas a gente também tem o controle biológico como uma solução. Esse controle químico, ele remete a muitas questões, né, principalmente ambientais, a gente vê muito aí que tá na mídia. E além disso, muitas das vezes ele mata todos os insetos. Então, assim, ele vai matar a praga realmente, mas ele também vai matar aqueles insetos benéficos, né, que são os inimigos naturais. O objetivo do nosso projeto é avaliar, comparar a eficiência dos controles químicos e biológicos aos ataques das pragas da cultura do algodão, assim como a produtividade e qualidade da fibra, cultivados em sistema sequeiro. O meu trabalho ele foi conduzido na fazenda experimental da unidade 1 do IFTM Campus Uberaba, e o solo da nossa área experimental é um latossolo vermelho. E tirando os dados da nossa análise de solo, que foi feita de uma camada de 0,40, a gente viu lá que o pH está em torno de 4,7 e 36% de B% nessa saturação de base, que são valores baixos. Aqui tá um exemplo, né, para vocês verem como estava lá a campo. Então, essa é a nossa área que a gente estava usando. Nessa ponta de cá estava o controle químico. A gente fez uma barreira com milho para evitar a deriva do químico para o biológico. A semente que a gente utilizou foi fornecida pela Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA. Essa é a cultivar 944. Ela vem com tecnologia de herbicidas. O Liberte e o Glitol é uma cultivar de ciclo médio, ou seja, de 160 a 180 dias, e tem um rendimento de fibra de 40 a 42%. O nosso plantio realizamos no dia 20 de fevereiro desse ano, de 2020. O plantio convencional, a gente pode observar aqui, é um solo descoberto, né, sem palhada, e fizemos adubação de plantio com um adubo formulado fornecido pela AMIPA. Bom, em relação ao nosso controle químico, a gente realizou aí cerca de 6 aplicações no total, dentre elas para pulgão, bicuda e largata, sempre rotacionando os produtos. Em relação ao controle biológico, a gente fez a liberação 2 vezes, né, dos inimigos naturais, o tritograma e o crisloperla, que é os crisopídeos, aos 33 dias após o plantio e 58 dias após o plantio. A gente fez essa liberação, tendo a ocorrência de pulgão na área. Depois disso, a gente realizou pulverizações com o Citronec, que é um produto biológico para o bicudo. Nessas imagens aqui, os papeizinhos, e aqui nessas regiões a gente tem os ovos, que a gente solta na área o papelzinho para os ovos eclodir. Em relação ao manejo geral da cultura, essa tabela aqui tá bem explicando para vocês, né? Então, assim, a gente realizou adubações, pulverizações para plantas daninhas, adubações de plantio, de cobertura, né, de manejo e de recuperação. Essa adubação de recuperação é porque o algodão teve uma fitotoxidez, então ele ficou muito prejudicado, a gente teve que manejá-lo, e decorrência disso não foi realizado nesse algodão, nesse experimento, nesse ciclo, o uso de reguladores de crescimento, que pelo algodão ser uma planta perene e ser cultivada como cultura anual, se faz necessário, muito comum, tá? E além disso, ele também teve o ataque de formigas. A nossa colheita foi no dia 21 de agosto, totalizando assim 180 dias de ciclo,
Eu apenas colhi o químico, porque o biológico não teve produtividade. A gente analisou também, para saber produtividade, essas coisas, a gente analisou 6 metros. A gente fez um mapeamento para ter uma noção referente a aborto. Essas foram as pragas encontradas, então a gente viu aí ataque do pulgão verde em duas altas populações, né, 2 vezes. A gente teve as espodópteras, mas muito pouco, uma ou outra. A gente teve a presença do percevejo manchador e o famoso bicudo, né? Então, aqui a gente vê ele na flor, na minha mão, pra gente ver bem ele. Aqui é a larva do bicudo e aqui é a pulpa do bicudo. E esse ele é adulto, aí ele se finge de mortinho quando a gente pega. E a gente encontra ele nos botões florais, nas maçãs, nas flores. A gente também encontrou na área os inimigos naturais, que, né, as joaninhas. Aqui a gente vê a ninfa de joaninha. Aqui a gente tem a vaquinha preta e amarela e até um louva-a-Deus. Que além disso, essa vaquinha ela contribui e ajuda também na polinização das flores. Aqui eu tenho alguns registros, né, da lavoura em geral, durante os dias, 7 de março até 21 de agosto. Além disso, também trouxe para vocês uns registros, assim, de curiosidade mesmo, para a gente ver aqui o dano, né? Os vestígios de jogo do bicudo. Então, são esses buraquinhos, essas sujeirinhas, bem típica dele. Aqui a gente tem essas partes branquinhas, que é onde tinha o pulgão e foi controlado. Aqui a gente tem o botão floral no chão, que é sinal de bicudo na área. E aqui a gente tem a planta roxeada, e ela tá assim, não por conta de pragas, mas sim pelo clima, temperaturas baixas, né? O algodão, ele gosta de dias quentes, de temperaturas altas. Bom, então, pelo monitoramento de pragas, o controle biológico e o químico, eles mostraram eficiência no controle dos pulgões, tá? Reduziram a população dos insetos. Já para o bicudo, o controle biológico não teve efeito e é indispensável o uso do controle químico. E justamente como eu havia dito para vocês, por ser uma praga de danos severos, a gente não obteve produção no bloco de controle químico biológico. Então, aqui é uma imagem para vocês verem, ó, as plantas e nada de um ou outro capulho, mas assim, nada. E aqui é o químico, que teve capulhos, apesar de ter sido uma baixa produtividade. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma tabela. Todo produtor, quando ele vai vender o seu algodão, ele precisa tirar uma amostra e levar para o laboratório. E aí é gerado essas tabelas, tá? Com algumas características em relação da fibra em geral. Então, assim, é através dessa amostra que ele vai ter a qualidade do produto e o preço. Então, a gente tem algumas médias, né? Requisitos, por exemplo, o índice de fibras curtas, que esses índices aqui são os principais para saber a qualidade e agregar valor, tá? Então, assim, ele tem que estar entre 38 e 4,5. A gente viu aqui que o nosso estava nesse intervalo, assim como os demais, tá? Essa homogeneidade aqui é referente que esteja próximo de 100%, que a gente estava perto de 80%, então são valores aceitáveis. No bloco químico, a produtividade obtida foi muito baixa, foi de 43 arrobas por hectare. Porém, o rendimento de pluma foi de 44,4% e o de caroço foi de 55%. Em relação a essa baixa produtividade, o que pode ter sido? Claro que o ataque do bicudo foi um dos principais, mas também a gente viu lá na área que a saturação estava muito abaixo. O algodão ele pede 70%, lá estava 39%. Era uma área de primeiro ano, tá? Então, assim, o pH também estava muito baixo. Bom, então a gente conclui que com os resultados obtidos, que há eficiência sim no controle biológico com tricograma e com o crisoperla para o controle de pulgão, como também manter a população de inimigos naturais na área é extremamente viável, né, como as joaninhas, que ajudam e auxiliam no controle das pragas. Já para os resultados obtidos em relação ao controle biológico com produtos de forma biológica para o bicudo algodoeiro, a eficiência é muito baixa. Então, assim, faz necessário o uso de produtos químicos e o monitoramento frequente é de extrema importância, tá? Para a gente não perder o time, para a praga não conseguir alcançar altas populações na área. Essas foram nossas referências. Muito obrigada.